Nesse segmento de diplomacia, relações internacionais, já há bastante tempo, há mais ou menos 25 anos. Eu sou de Brasília, sou economista por formação, mas me especializei mesmo dentro dessa área de relações internacionais, relações institucionais e diplomacia. O sindicato ele representa basicamente os produtores nacionais de fertilizantes. São empresas de mineração, são indústrias químicas, que transformam, né, as nossas riquezas minerais em fertilizantes. A gente quer reduzir a nossa dependência externa a um patamar que seja condizente com a importância que o agro tem, né, e condizente com o nosso potencial de exploração mineral e contribuição aí para o fornecimento de nutrientes para o Brasil. Olá, pessoal, este é mais um Fala Carlão, e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Olha, hoje o assunto aqui é um assunto bastante sério, bastante delicado, mas um assunto, como sempre, a gente vai mostrar aqui esse lado positivo, essa nossa missão de mostrar o copo sempre meio cheio, sempre trazendo novidades para vocês. A conversa de hoje é com o Bernardo Silva. O Bernardo é diretor executivo do Sindicato Nacional das Indústrias de Matérias-Primas para Fertilizantes. Ele chama Simprefert. É isso mesmo, Bernardo? Obrigado pela sua presença aqui, viu? É isso aí, Carlão. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui. Rapaz, você sabe o seguinte, eu estou começando, a gente depois de 2 anos aí meio fechado, né? Agora a gente está começando a voltar a participar das feiras e tal. E a única coisa que o povo quer saber nessas feiras é o seguinte, é se vai faltar, se vai sobrar, como é que tá os fertilizantes. Mas é o seguinte, essa história, eu estou falando aqui para vocês ficarem ligados aqui, essa resposta vai ter daqui a pouco. Agora nós vamos conversar aqui. Primeiro, a gente aqui gosta de ser bastante educado com as pessoas, com vocês que não perdem nenhum, Fala Carlão, e a gente gosta de apresentar a turma, porque ninguém nasce presidente de sindicato, viu, Bernardo? Todo mundo tem uma história legal para contar. E eu queria que você começasse falando da sua, né? Porque você economista, parece que o seu negócio é diplomacia. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua carreira aí de já. Você vai fazer bodas de prata, né? Você é novinho assim, só no visual, mas você está você é bem experiente, né, cara? De fato, eu estou aí atuando nesse segmento de diplomacia, relações internacionais, já há bastante tempo, há mais ou menos 25 anos. Eu sou de Brasília, sou economista por formação, mas me especializei mesmo dentro dessa área de relações internacionais, relações institucionais e diplomacia, tendo atuado já há alguns anos, por exemplo, no Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, em Brasília, para o governo brasileiro, também ampliando aí o acesso de setores brasileiros a mercados globais. Já atuei também em organismos internacionais, como o Fórum Econômico Mundial, lá em Genebra. E há uns 7 anos atrás eu voltei ao Brasil com a missão de criar aí uma estrutura de associação mais moderna. Fui convidado a assumir uma associação de bioeconomia, bioinovação, e ao longo desses últimos 3 anos eu tenho aí contribuído bastante para revitalizar, modernizar o Simprefert para atender aí esse novo momento do setor, após um momento de consolidação e agora um momento aí de reversão desse quadro aí de dependência externa. Pois é, a gente fala, chegamos já no nosso assunto principal, né? E eu queria começar do começo, né? O que é o Simprefert? Vamos colocar para as pessoas aí, o pessoal que nos segue aí, o pessoal que acompanha o nosso trabalho, todo mundo está curioso de saber quem são as empresas que participam desse sindicato, quais são os pilares dele, por que ele existe, enfim, vamos começar daí. Bom, o sindicato ele representa basicamente os produtores nacionais de fertilizantes. São empresas de mineração, são indústrias químicas que transformam, né, as nossas riquezas minerais
em fertilizantes. Né? E Uhum. aí é importante a gente destacar um pouquinho, né, como funciona na cadeia de fertilizantes. Né? O Simprifest representa um dos elos dessa cadeia. Né? Dentro Certo. dessa cadeia, a gente tem também os misturadores, os importadores, os distribuidores. Né? Então, Uhum. o Simprifest ele cuida basicamente desse elo aí da mina ao campo. Né? Então, são indústrias aí bastante robustas, grandes multinacionais que enxergaram aí no país, né, uma oportunidade para investir e ajudar o agronegócio brasileiro. O Simprifert hoje tem, entre seus associados, quase que 95% da produção nacional de fertilizantes, NP e UK. Então, Uhum. todos esses elos, né, do nitrogênio, do fosfato, do potássio, estão ali representados pelo nosso sindicato. Maravilha. Aproveitar e mandar um abraço para a turma aqui, mandar um abraço para o Lair Hansen, lá da Iara, mandar um abraço para a Corrine, que esteve aqui conosco outro dia. Enfim, esse povo tudo é prateleira de cima, é gente da mais alta qualidade aqui. Esse setor é super importante para o Brasil. E agora eu falando, a ministra Tereza, que está saindo aí, agora sempre estão preocupados com essa dependência brasileira. De repente, nós acordamos, parece que ninguém estava preocupado com isso, e de repente nós nos vimos aí 90%, sei lá, 95% de dependência, dependendo parece que potássio, enfim. Eu queria que você me falasse se, afinal de contas, essa dependência ela é uma coisa normal, o mundo que é consumidor de fertilizante é também tão dependente quanto nós. Eu queria que você colocasse um pouquinho esse panorama para a gente poder entender um pouquinho esse segmento, porque chega uma hora que as paixões afloram, né? E está todo mundo falando e, de repente, as coisas não são bem assim. Perfeito. Bom, o caminho que a gente percorreu aí para chegar à nossa situação hoje de grande e crítica dependência externa foi percorrido ao longo das últimas décadas, né? Ao longo dos últimos 25 anos, mais ou menos, a gente tem visto, né, a criação de um ambiente que favorece e subsidia as importações em detrimento da produção nacional. Mesmo nós temos no país recursos minerais, indústrias e um parque industrial instalado, né? E aí, assim, é também importante a gente destacar que não é o objetivo da indústria nacional substituir a importação de fertilizantes. A gente quer reduzir a nossa dependência externa a um patamar que seja condizente com a importância que o agro tem, né? E condizente com o nosso potencial de exploração mineral e contribuição aí para o fornecimento de nutrientes para o Brasil. Né? Hoje o Brasil beira 90% de dependência externa. Né? Como você colocou, por exemplo, o potássio a gente tem quase 97% de dependência, nitrogenados beirando aí 93%. Né? Então, esses patamares eles estão muito acima do que a gente vê em outros países que concorrem com a gente no agronegócio. Né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos tem uma dependência de 24%, a União Europeia 55%, Índia 38%. Né? Então, o Brasil ele não poderia ou não deveria se expor tanto, principalmente quando este insumo ao qual a gente está exposto é responsável por praticamente metade da produtividade do nosso agro, que é o motor econômico do país. A nossa missão é justamente criar no país um ambiente que traga os investimentos necessários para a gente reduzir essa dependência a patamares aí condizentes que a gente vê no mercado global, né? E não exatamente substituir as importações por produção nacional. Até o Canadá, né, que é um grande produtor de fertilizante,
tem uma dependência externa, é isso mesmo? Exato. O Canadá é um grande fornecedor global de potássio, eu diria o Uhum. maior fornecedor global de potássio. Mas se você pegar o NUP e o K, né, o Canadá tem 16% de dependência externa, então ele precisa importar os outros nutrientes também que ele não produz. Entendi. Agora, nesse momento, né, a gente tem recentemente aí uma lei que já passou no Congresso, os vetos aí do presidente, e me parece que eles, segundo a opinião de vocês aí do sindicato, no intuito de melhorar, vai aprofundar ainda mais essa crise. Me explica direito isso aí. Bom, a gente viu semana passada no Congresso Nacional a derrubada dos vetos presidenciais, a redução da AFREM, né, o adicional de frete para a renovação da Marinha Mercante, de forma geral, né, não foi uma redução específica para fertilizantes, mas quando a gente olha, né, o impacto que isso tem para o setor de fertilizantes nacional, a gente enxerga que foi um retrocesso e que isso só agrava a nossa posição quando a gente visa unilateralmente diminuir, né, os impostos e subsidiar a importação e não olhar da mesma forma para a indústria nacional. Né? O que o sindicato defende é que a redução do preço do fertilizante ele tem que vir com medidas que beneficiem tanto a redução do custo de importação quanto a redução do custo de produção nacional, para que a gente possa, enfim, competir com os importados, que hoje têm diversas isenções tributárias que a produção nacional não tem. Tá? Então, a gente estava alertando e mostrando que este remédio a gente já tomou no passado, né, e que nos levou à situação atual. Então, a gente precisa ter um olhar especial para o setor de fertilizante, principalmente por ele ser tão estratégico para o Brasil e para o nosso agronegócio, para que a gente não caia em armadilhas que assim, quando a gente ouve, né, vamos abaixar imposto, ninguém é contra isso, né, mas a gente tem já experiência de que, quando se baixa o imposto apenas para importação, isso retira a competitividade da indústria nacional, né? Favorece ainda mais a busca por importação e só agrava a nossa, hoje já crítica dependência de fertilizantes. Se eu entendi direito, é o seguinte: na verdade, a gente, só para corrigir uma situação conjuntural, a gente toma uma medida que atrapalha no longo prazo, ou seja, a gente nunca está Exatamente. pensando lá na frente, é por aí? É exatamente por aí. Então, o nosso trabalho é estrutural, de fato, é tirar as amarras que hoje impedem que a indústria nacional de fertilizante compita em pé de igualdade com os importados. A gente não está pedindo subsídio, a gente não está pedindo incentivo né, ou proteção, né, à indústria nacional. O que a gente quer é apenas tire as amarras, crie um ambiente, um campo de jogo nivelado, onde a gente pode competir de pé de igualdade, em pé de igualdade com os importados. Como dizia o Paulo Scaff, falou para mim algumas vezes, falou assim: não, a gente não quer ter privilégio, não. A gente só não quer competir com um cara fazendo ginástica, com um cara que está lá tranquilão, bem aprumado, e a gente com umas bolas de ferro na perna, assim, né? É exatamente a imagem que eu sempre uso nas minhas apresentações. Né? A percepção que há é que assim, a indústria de fertilizantes no país não é competitiva. A Uhum. indústria, a gente não tem capacidade para produzir no país. Não, a gente temos reservas minerais, né, recursos minerais, temos um parque industrial. Agora, né, o arcabouço tributário, regulatório, institucional nos colocou uma bola de ferro acorrentado no nosso pé e não tem como a gente correr junto com os demais, né? Agora, olhando, vamos lá, partindo
do problema que existe e tentando pensar em que oportunidade a gente tem, né? Então, além dessa questão, quais são as outras questões ou os outros pilares aí que a gente tem que vocês do sindicato estão mirando no sentido de trazer maior produtividade para esse segmento, para fazer esse segmento deslanchar, uma vez que agora a gente, na verdade, começou a falar de autossuficiência quando as fronteiras começaram, de certa forma, a fechar por conta de Covid, etc. E agora a gente nem bem saiu do Covid, a última coisa que a gente precisava ou imaginava que ia acontecer é uma guerra bem no centro nervoso dessa história dos fertilizantes. Como é que a gente tenta esquecer isso tudo e pensar assim, o que a indústria precisa para... O que o Brasil precisa fazer, quais são as lições de casa que a gente precisa fazer para tornar o país menos dependente do tema fertilizantes? Eu diria que é ter um olhar estratégico e de longo prazo, de fato. E aí, com isso, a gente trabalhar nas amarras, desamarrar, né, aquelas amarras estruturais que hoje restringem não só a indústria de fertilizantes, mas o país, né? Então, termos uma reforma tributária, né, que crie, né, um ambiente mais eficiente, menos oneroso, né, mais dinâmico em termos tributários, reduzir, por exemplo, o custo da energia elétrica. Somos uma indústria altamente intensiva em energia, então a gente tem que reduzir o custo da energia elétrica no país, a gente tem que reduzir o custo das matérias-primas, né? Por exemplo, né, temos gás natural em abundância no país, como é que a gente pode utilizar esse gás natural? A gente tem que reduzir o custo desse gás. Hoje, o gás gira aí em torno de 12, 13 dólares do milhão de BTU, quando necessário é um terço disso para viabilizar uma indústria de nitrogenados no país, por exemplo. A gente tem que reduzir o custo logístico hoje no país, seja logístico em termos de transporte, distribuição, né, mas também a logística de fornecimento de matérias-primas, gasodutos, né, entre outras coisas. A gente tem que também ter um arcabouço regulatório mais eficiente e eficaz, né? Licenciamento ambiental, por exemplo, né, para a gente explorar as riquezas minerais, a gente leva aí anos para ter o licenciamento, isso gera custos enormes para o próprio país. Entre outras questões aí, mas eu diria que os principais são esses: tributário, logístico, gás natural, energia elétrica, né? Com isso, corrigindo essas distorções estruturais, a gente conseguiria, sim, viabilizar grandes investimentos de produção, né? E eu incluiria aí um último elemento, que é o conhecimento geológico no país. A gente tem que melhorar o mapeamento geológico, com maior detalhamento, né, para a gente ter real noção do que a gente tem disponível no nosso subsolo, para que a gente também possa ter esse planejamento de longo prazo do que a gente teria aí à disposição do agro brasileiro. Bernardo, para fechar aqui é o seguinte, você falou de várias coisas que 90% ou mais do que você falou são assuntos dependentes, vamos dizer assim, são alheios às próprias indústrias, às próprias empresas, são coisas que dependem de Congresso, dependem do governo, dependem de um monte de gente. Mas o que as indústrias, o que o setor privado, os atores mesmo desse segmento, o que eles podem fazer ou já estão fazendo no sentido de tentar aumentar essa produtividade, e até mesmo no sentido de convencer o Congresso Nacional, convencer o próprio governo. E é interessante porque a gente tem no governo, por exemplo, o Paulo Guedes é um cara tido como liberal, quer dizer, alguém que está pensando na competição como algo importante para
aumento de produtividade. Eu queria que você me falasse sobre esse tema para a gente fechar nossa conversa aqui. Olha, eu diria que, em primeiro lugar, o Brasil ele precisa, enfim, decidir que a gente pode e quer ter uma indústria estratégica como é a de fertilizantes, pujante e parceiro aí do agronegócio. Uhum. A gente tem que olhar a indústria nacional como parte da solução do problema que a gente tem de dependência externa e que não foi criado pela guerra na Rússia, ela só foi exacerbada, escancarada pela guerra. Mas é um processo lento que a gente vem ao longo desses últimos anos, cada vez mais se aprofundando. Uhum. Então, em primeiro lugar, é isso. O Brasil precisa, de fato, acreditar e querer transformar suas riquezas minerais em produtos que vão servir à soberania nacional, à sustentabilidade, rentabilidade e produtividade do agronegócio brasileiro, né? E aí, com isso, ver na indústria brasileira um parceiro. A gente, por exemplo, ao longo dos últimos anos, tem investido na revitalização desse parque industrial no país. Foram investidos em torno de 5 bilhões de dólares no país. São investimentos com longo prazo de maturação, né? Então, a gente tem que cuidar para que estes investimentos e estes projetos nacionais se viabilizem no longo prazo, né, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a gente já, com estes investimentos, tem visto um grande potencial de curtíssimo prazo para expandir a produção. Por exemplo, né, com um pacto que a gente fez no CONFAS, junto aos os governos estaduais, a indústria está preparada para aumentar a nossa produção nacional em 35% até o final de 2024. Isso no curtíssimo prazo, né? São investimentos muito grandes que serão colocados ao longo destes anos para concretizar isso. Algo em torno de 20 bilhões de reais serão necessários para que esse aumento de produção se concretize, tá? Então, a indústria já está fazendo a sua parte, ela está atuando junto ao governo para mostrar o que está errado e o que precisa ser consertado no curto, médio e longo prazo. E o Plano Nacional de Fertilizantes é uma medida que tem que ser aplaudida por todos, porque ele, de fato, trouxe um olhar, uma visão de longo prazo para uma política de Estado que vai colocar o Brasil numa posição completamente diferente da que ela está hoje. Não apenas na questão de fornecimento de fertilizante para o país, mas questão de soberania nacional. A gente ter, né, capacidade de optar, tomar as nossas decisões sem depender da boa vontade de outros países, como a gente tem visto, né? Então, o Brasil tem capacidade para isso, a indústria nacional está investindo para isso, tem condições para ser parceiro do Brasil na solução do problema atual e na solução do problema futuro, né? A gente só precisa, enfim, acreditar que a gente pode e quer seguir nesse caminho. Maravilha, gente do céu, conversa top de linha aqui hoje com o Bernardo Silva, que é o presidente aí do Simprifert, que é o Sindicato Nacional das Indústrias de Matérias-Primas para Fertilizantes. Eu acho que ele vai voltar aqui outras vezes, ele é um craque aqui. Ô, Bernardo, eu fiquei muito feliz de te receber aqui, viu? Você, por favor, volte sempre aqui, viu? Pode deixar, sempre que for convidado estarei aqui, foi um prazer enorme e fico à disposição. Maravilha, gente. Esse foi mais um Fala Carlão, você já sabe, né, gente? É sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Tema muito importante aqui para o agro. Hoje nós falamos sobre fertilizantes com o Bernardo Silva. Top de linha, conversa ótima. Se você está na audiência do nosso YouTube e ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva aí no canal, aperte o sininho, deixa a sua mensagem, enfim, espalhe esse vídeo por aí. E para você que está na audiência nacional e internacional do Canal do Boi, muitíssimo obrigado, um forte abraço. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Obrigado, Bernardo. Valeu!